que você falasse um pouco dessa questão de time, né? Porque você falou dos desafios com o GPT Maker, né? De acertos É, e erros. Acho que aqui é o momento de você citar um pouco, porque me parece que mesmo nesse momento, né, que a gente tem feito um trabalho com inteligência artificial, você até teve aqui no evento que a gente fez em conjunto com o pessoal da BR24, já falando de inteligência artificial, mas ainda parece que não é um assunto tão maduro quanto a gente imagina, né? E eu queria que você é, trazesse um pouco dessa história aí do GPT Maker. bem legal. Aí vamos lá, né? Nessa sua fala aqui, mostra assim, em 18/7, o GPTB que tinha 93 dias que tinha sido lançado Pois oficialmente. é. A gente lançou ele no dia do aniversário da empresa, 5/4, do grupo, né? A gente Uhum. oficialmente aqui comemora dia 5/4, o aniversário do grupo. E foi o lançamento oficial dele. 103 dias depois aí você esteve visitando nós. Pois é. E o que é bacana é que são, salvo engano, 120 e poucos dias depois do lançamento da OpenAI, né? Nós lançamos, Verdade. 130 e poucos dias, foi 22 de junho, 22 de novembro, 27 de novembro, não me lembro bem. E nós lançamos dia 5/4, dá 120, 130 dias ali depois, nós lançamos, a Uhum. partir do momento que a OpenAI lançou, a gente começou a trabalhar num projeto e 100 e poucos dias depois estava no ar, e 100 e poucos dias depois você estava ali conhecendo um pouquinho do que era ali aquele, até então, Sim. protótipo, né? A gente não tem muita... É bem legal isso, né? Em 2018, tem uma das empresas aí que eu comentei, a gente trabalhou num projeto, naquele que eu comentei sobre vender pelo WhatsApp, Uhum. o e-commerce no WhatsApp. Na época a gente usava o Watson, né? E eu acho que o Watson até prejudicou a gente no fim das contas, né? É bem interessante falar Olha. sobre isso. Porque o Watson trouxe para nós uma cultura, como a gente teve que implementar lá em 2018 uma solução usando IA naquela época, e eu confesso para você, cara, as pessoas não estavam preocupadas na solução, elas estavam preocupadas em provar que a IA não funcionava, né? E a gente viveu isso com o chat GPT, né? Sim. A gente, assim, se eu pudesse desenhar as fases, eu acho que a gente não tem tempo hoje, né? Nas palestras que eu faço, eu costumo desenhar essa timeline, né? No primeiro momento, todo mundo só queria provar que não funcionava. E com o Watson foi Que assim. loucura. E a gente sofria, cara, com aquele negócio, sabe? Assim, cara, a gente falava, isso aqui não é IA. E aí, quando surgiu o OpenAI com essa proposta, a gente falou, já vi isso aí não funciona, né? Vocês foram E eu acho que céticos? fomos, no primeiro momento ali, cara, Caraca. até provar, tipo assim, a galera falando, tá, mas hypou muito, né? Foi a maior Sim. adesão da história ali, né, de curva de adoção. Cara, quando começou, todo mundo falar, deixa eu testar esse troço aqui, deixa eu provar que, sabe assim, deixa eu provar que esse negócio não funciona. Uhum. E aí a gente se surpreendeu, pá, peraí. Então, assim, como se a gente compilar aquilo lá que a gente queria fazer na época, não tinha ferramenta. E agora, com ferramentas, a gente consegue fazer isso, pô, peraí, aí tem uma pegada. E a gente funcionou muito rápido, né? Fomos a primeira empresa do Brasil a lançar, né? A gente, na época, não tinha nem concorrente no Brasil. Fomos a primeira empresa de criação de agentes Uhum. de IA do Brasil. Então, a gente ficou feliz, estava bem à frente ali, realmente, muito pouco Tava. tempo depois de lançar. E a gente viveu fases, cara, assim, terríveis, né? De quem lança um produto de inovação, né? A gente, cara, Sim. saiu, lançou o produto, e aí a gente ficava assim, a gente foi vivendo as fases que a IA viveu, né? Então as pessoas Uhum. queriam provar que a gente de IA não funcionava, elas ficavam tentando burlar, depois elas começaram a achar engraçado, aí elas começaram a usar para se divertir, né? Então a gente viveu várias fases ali, a gente viveu todas essas fases. Eu confesso para você, Ronaldo, assim, né? Isso de antemão eu falo. Hoje a gente vive um momento assim extraordinário, né? O GPT é o segundo maior faturamento do grupo, crescendo vertiginosamente Parabéns. aí, né? Mas isso tudo mudou em outubro do ano passado. Ainda não tem nenhum ano. Até outubro do ano passado, cara, a gente fechava no vermelho todo mês, e era uma grana, assim, Acredito. pesada, sabe? Custo Cara, a gente lançou o produto, nem sabia precificar direito, a gente não sabia como é que ia Não, precificar. Aí fizemos uns tem isso. planos. A gente lançou um plano, era R$ 300 ilimitado. Você podia usar o tanto que você quisesse. Aí pegava uns caras Nossa. lá que começava a usar para escrever Bíblia, tava arrebentando Nossa. nós, enfim, não temos mais nenhum plano desse. Mas a gente não sabia nem cobrar direito, não sabia como modelo, não tinha parâmetro para fazer. Então a gente Pois construiu é, isso que muita eu ia coisa falar, vocês não tinham nova, referência, né? não tinha referência, cara. E o que é legal, tá? Eu acho que nessa história tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, óbvio, eu conto assim, mas tudo é experiência, né? É bem legal Sim. porque hoje tem muita funcionalidade que a gente desenvolveu até antes que a OpenAI. Quando eu digo antes da OpenAI, não é que a gente é um bichão, não. É simplesmente a gente estava no mercado lidando com o cliente, entregando solução real.
Foram lendo, para né? empresário, B2B. Não para Uhum. ficar respondendo pergunta e resposta. A gente estava muito focado em Sim, resolver problemas, né? E não a responder perguntas que o Google podia responder, né? Porque no fim das contas, as pessoas trocaram a interface, começaram a deixar de perguntar para o Google para verdade. perguntar para a IA ali, né? E o Google traz, obviamente, que é diferente, né? O Google traz os sites Uhum. com as melhores respostas, ele traz a melhor resposta de entendimento. Tem até um jogo de SEO nessa história aí, a galera está toda se perguntando, né? Mas no fim das contas, tem uma dinâmica aí toda diferente, né? De uma coisa para outra, né? Então, nesse game, a gente se aventurou a lançar coisas que na época não tinha na OpenAI. E uma delas a gente precisava se integrar com sistemas. A gente Uhum. precisava se conectar com outros sistemas. Então, a OpenAI não fornecia isso. A gente desenvolveu alguma coisa na época que é o que o Watson fazia e ele chamava de intentions. Então, ele pegava lá uma intenção, entendia o que o cara queria fazer, montava lá um script, ia num banco e tal. E como a gente não sabia, a gente chamou de intenção, o Olha português, só. e ele chamou, ó, e vamos criar. E o que é muito legal, Romualdo, hoje a gente vê empresas lançando ferramentas novas de IA, e eles copiam Sim. tanto ali, né, que eles Não, o chamam de Brasil, intenção, mas se você perguntar por que eles não sabem. você é Porque depois a referência. OpenAI, porque a OpenAI lançou depois, né, só que ela chamou de Ah, Functions, sim, né? E, sim. e tá tudo bem, ela chamou lá de Functions e bacana, hoje a gente nem usa mais isso que a gente desenvolveu no começo, mas como o nosso usuário estava conhecido ali por intentions, né, por intenção, a gente Uhum. manteve intentions, e aí é legal ver a galera lançando ferramenta nova, usando Functions da OpenAI e chamando de intenções. Que legal. Mostrando assim que realmente a gente está no mercado aí, serve como referência para bastante gente na área de Sim. criação de agentes, principalmente. Não, eu já vi várias ferramentas que eu olhei e era a interface muito parecida com a de vocês, e aí ficou muito É, claro. E eu tô, não é questionando se tá certo ou errado, não, mas dá a não, mostrar crédito a quem tem crédito. Essa é a verdade, né? Por isso que eu é, falei aqui, eu trouxe essa data porque uhum, na época ninguém falava de IA, ninguém é, falava de IA, e você foi o primeiro cara que me mostrou algo real, né? Então eu tenho é, data e fatos, né? é, Então é isso resolvendo é problema, bem né? legal. Sim. É que desde a primeira versão que a gente lançou, a gente tinha um foco ali que era resolver problemas, né? A gente começou resolvendo problemas de atendimento, Uhum. né? Perguntas e respostas de atendimento, cara, e a gente foi evoluindo nessa cadeia. E hoje, cara, a gente tem uns cases assim muito legais de, cara, Uma comunidade desde ativa demais. é muito legal a história que a gente vem escrevendo. Então, assim, mas nem tudo são flores, né? Então, a gente vem bebendo aí uma água limpa, vem realmente desfrutando de tudo isso daí no último ano, né? Então, nem um ano Sim. direito, né? Que a gente virou a chave ali, começou a empatar, arquivar em outubro do ano passado, né? Então, e aí quando a gente olha hoje, o quanto cresceu nesses últimos 12 meses, a gente fica orgulhoso, mas, cara, foi difícil. Foi difícil, Entender, imagino. precisou de muita resiliência, né? E a gente Sim. viveu um momento ali das próprias IA, sabe? Assim, lançar. Se você. É que assim, galera que não desenvolve tanto, talvez não esteja ligado, mas a própria OpenAI lançava alguma funcionalidade, depois ela descontinuava aquilo, porque eles também estão em experimentação, né? Aí a gente Sim, sim. implementava uma solução em cima daquilo, aí tinha que reescrever, aí mudou o jeito de fazer, tinha que reescrever. Cara, a gente nesse produto, nesses 2 anos e pouco aí que tem a ferramenta, né, cara, a gente já reescreveu esse sistema acho que umas 3 vezes inteiro, teve que reescrever, Acredito. assim, do ponto assim, cara, já não dá mais para remendar, vamos reescrever. A última reescrita ali foi no final do ano passado, começo desse ano. Uhum. A gente, pô, peraí, vamos repensar tudo aqui, vamos reestruturar. Então, assim, muda muito rápido. E o desafio, Sim, né, cara, que é o quê? Hoje a gente tem que aqui acompanhar as velocidades das Big Techs, sem orçamento, sem limitação, né? E a verdade. gente manter uma solução, né, barata, né, acessível, né, de Muito. fácil utilização, né, para atender o público na ponta e seguindo as tendências de mercados, né? Acho que bacana Uhum. falar, né? Pô, a gente tem funcionalidade que acabou de ser anunciada e a gente já está lá dentro disponibilizando, né? Um pouquinho do MCP, só Sim. comentando aqui, né? Não, eu fiz Acabou de se um. lançar. Aqui no canal tem um react que Uhum, eu fiz de quando o Miranda e o Thales fizeram a apresentação das últimas novidades, MCP e uhum, tudo mais. uhum. Eu fiz um react, tá aqui no canal aqui. Eu achei Boa. MCP É, golaço, né? Mas sabe o que eu queria que é. você falasse, César? Em que Uhum. momento vocês sacaram o lance do GPT Maker treinar um agente e o cara escolher a LLM? Eu acho isso daí sensacional, cara.
Bacana. É que assim, né? A gente vivia, né? E vive ainda, né? Hoje, se Uhum, você pegar, a gente cada vez tem entendido mais, tá, Romualdo? uhum, Que assim como na vida, né? Não tem um segredo, não tem uma bala de prata, né? E a gente sim, entende, verdade. vem testando e aprendendo que, cara, para cada função, Uhum, uma inteligência artificial compete, ela performa mais. Nós saímos, tá? Num primeiro sim, momento só com o OpenAI. A gente, até porque só tinha OpenAI na época, né? Então a gente conseguiu fazer na época uma parceria bem legal. Hoje a gente tem um Customer Success da OpenAI que nos atende, a gente tem um bom relacionamento lá dentro, né? Então temos assim bastante expressividade com a OpenAI, bastante parceria. É a empresa que mais hoje vamos pensar assim, que a gente tem legal, um relacionamento importante. melhor. Temos um bom relacionamento lá dentro. Mas dentro da evolução, cara, o próprio mercado ali começa a trazer algumas coisas, né? Pô, isso aqui fica melhor, isso aqui Uhum, nessa IA fica melhor, isso aqui nessa IA fica melhor. Aí a gente entendeu, falou, pô, peraí, não dá pra gente falar que é bala de prata, que a OpenAI vai resolver tudo que a gente precisa, né? sim, E a gente começou a buscar, né, uma maneira de viabilizar economicamente, né? Aí a gente criou a metodologia de cobrança em crédito, né? uhum, Porque o valor das LLMs também muda, né? Não só dos modelos, né? Ali, sim, de um para outro a gente tem uma mudança de tributação, né? De valor, né? uhum, De cobrança. E aí a gente foi implementando isso, cara, e foi vendo que realmente fazia sentido, né? Por exemplo, o Miranda, e não vou falar, obviamente, aqui para não tendenciar, mas o Miranda ele não usa os modelos muito padrões, não. Ele usa uns modelos diferentes, né? O Miranda é meu sócio, CIO, que é o responsável pelo projeto do brabo, GPT abraço pra Maker. ele. Ele usa uns modelos meio peculiar lá dele, sabe? Assim, ele fala para mim assim, às vezes, fala assim, para isso aí é melhor isso. É que você tá usando o LM errado. Eu falo, bacana, tá bom. Então, a gente tem isso e percebe que realmente hoje isso é um diferencial, porque Total. para cada situação, né? E o que é muito legal, né? Que eu acho que uma das grandes conquistas do GPT Maker foi o multi-agentes. Então, no multi-agentes eu consigo ter Sim. times de IA e cada IA dessa ela pode usar uma inteligência. Então, às vezes você precisa qualificar um lead ali. Você pode, numa primeira fase ali que você está buscando diminuir teu custo de aquisição, você pode usar um modelo mais barato, um modelo simples para fazer essa Uhum. qualificação. Aí, a hora que a coisa vai esquentando, Verdade. que vai surgindo, você vai trocando e aí você vai passando de um Aí o para hack. outro. Fala, beleza, Romualdo, tá qualificado aqui, bacana, você atende aqui o ICP, peraí que eu vou passar pro fulano, que é a outra IA, que daí usa uma LLM um pouco mais inteligente, que Sim. vai ser capaz de conversar com você, de capturar seus dados, de mandar para o CRM, de se integrar com Uhum. outras funcionalidades, de colocar você numa pipe de nutrição. Então, eu acho que esse é o ponto importante, né, esse casamento de múltiplas LLMs com o multi-agente, né, e ainda a gente opera ainda com interoperabilidade entre humanos ali, né? Então o GPT Maker ainda permite que você ainda mescle com a equipe humana, né? Então traz assim uma dinâmica de time muito legal, né? E Sim. permite que cada um realmente a gente explore o melhor de cada um dos modelos em cada uma das situações para aquela atividade que ele vai fazer. Verdade.